Muito bem. Vamos ao próximo tema, o que é adorar em espírito e em verdade. Já falamos sobre a primeira parte, que é adorar em espírito. Quantos entenderam? Ajudou? Ficou mais claro? Ok. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Esse é o primeiro ponto, enquanto os sentimentos autenticam a adoração, a verdade autentica os sentimentos. Ok? O que autentica a adoração? O que faz com que uma adoração para Deus seja autêntica? É a presença das afeições. A presença dos sentimentos. Minha mãe, ela falava uma coisa engraçada, né? Quando eu ia disciplinar os meus filhos, netos dela, eu fazia assim, sempre fiz assim. Chegava e falava assim, olha, não faça isso, porque se fizer, tem consequência, disciplina. Eu vou fazer isso, vou pegar, vou te dar uma chinelada. E aí, ele quebrava aquela regra. Aí eu sentava com ele a segunda vez e falava assim, lembra o que eu falei com você? Sim, então repete para mim. Aí repetia. Lembra o que eu falei que aconteceria se você não obedecesse? Sim. O que é? Repete para mim. Repetia. Eu precisava ter certeza de que ele tinha entendido o recado, para eu não disciplinar ele de forma indevida. Apresentar. Eu falei com você a segunda vez. Na terceira vez, já era. E aí acontecia a terceira vez, eu chamava e sentava, como eu estou conversando com vocês aqui. E falava, o que eu falei para você? E aí eu falava calmo desse jeito e ele achava que não ia apanhar porque eu estava calmo. Disse, ok, agora vai lá e pega a sandália para mim, por favor. Aí a minha mãe tinha essa reação. Ai, que isso, bater no filho, né? Sem emoção, né? Tipo a sangue frio, né? Né? Sem estar com raiva. Como é que você... Não pode não, você não pode é com raiva, mãe. Senhora que errava, a senhora batia a gente com raiva. Então era vingança, não era disciplina. Despejava a estresse com o papai todo em cima da gente. Não pode bater assim. Aí é pecado, essa disciplina é pecado. Entende? Bom, o que isso ilustra para nós? Que a presença do sentimento autentica a ação. Então, enquanto os sentimentos autenticam a adoração, o que autentica o sentimento? A verdade. Certo? Os sentimentos precisam ser provados e aprovados por Deus. Por quê? Como citei o exemplo daquela madame lá no campo de São Bento. Ela estava adorando uma imagem. Ela estava adorando o espírito? Mas estava adorando em verdade? Por quê? Porque o fruto do sentimento dela não era uma verdade. O sentimento era verdadeiro, mas o fruto do sentimento não era verdade. Não é verdade. Então, essa é a segunda parte aqui. O que autentica, o que aprova os sentimentos que você diz ter por Deus? A verdade
de Deus. Não é o seu próprio coração. Entende? Não é o seu próprio coração. O que qualifica a sua adoração como autêntica são seus sentimentos, mas o que qualifica a sua adoração como fidedigna é a verdade de Deus. Para você, um idólatra, adora em espírito? O seu ídolo? Sim. Assim, nós podemos adorar a Deus, o Deus verdadeiro, certo? Mas não de verdade, que foi a primeira parte que a gente viu. É o Deus verdadeiro que a gente adora. As nossas canções, todas elas passam por um crivo, né? Nossa música, nosso ensino, tudo passa pelo crivo. Então, o Deus que a gente serve é o Deus verdadeiro. O Deus que a gente honra é o Deus verdadeiro. O Deus que a gente adora é o Deus verdadeiro. Mas a gente não faz isso de verdade. Quando não vem do coração. Ou seja, não confunda de verdade com em verdade. Tá? De verdade é em espírito. Então, enquanto adorar em espírito é adorar com as emoções, ou incluí-las, e os sentimentos, adorar em verdade é adorar com o que a mente recebeu da verdade. Então, o que a sua mente recebe da verdade é o que vai tornar a sua adoração uma adoração em verdade. Não é o que a sua mente recebe de qualquer lugar. É o que a sua mente recebe da verdade. Então é a própria verdade de Deus que torna a nossa adoração uma adoração em verdade. E aí, essa verdade que a mente abraça gera sentimentos. Porque funciona mais ou menos assim. Ações, sentimentos, pensamentos. Eu coloquei de trás para frente, vou voltar de frente para trás. Pensamentos, sentimentos, atitudes. Tudo começa com o pensamento. Certo? Bom, então você quer mudar algo na sua vida que não está bom. Primeiro, pensamento. Você tem que mudar a sua forma de pensar a respeito daquilo que você quer mudar. A gente está aqui recebendo um ensino. Vocês estão recebendo um ensino. Vocês vieram aqui para ouvir o que você já sabe? Não. Para ouvir um ensino novo, que vocês ainda não conhecem. Ou alguma coisa nova que vocês ainda não conhecem. E aí vocês começarem a pensar a respeito de determinados pontos de uma forma que vocês antes não pensavam. Eu não pensava assim, agora eu vou pensar assim. Então mudou o pensamento. Mas isso basta para mudar a atitude? Não. Esses pensamentos precisam afetar seus valores. Ok? Que são os sentimentos. Que é o que te move para a ação. É o que te motiva para a ação. São seus valores. Você anda por seus valores. Você guia a sua vida por seus valores. Você toma atitude por seus valores. Por aquilo que seu coração valoriza. E os sentimentos estão ali. Então, aquilo que faz mais você sentir é o que determina os seus valores. Então, a mudança de pensamento gera ou proporciona mudança. Estava tudo estragado, meu Deus. Nada agradava a ela. Disse, meu Deus, por que vem? Por que eu não fico em casa para fazer uma terapia? Ela era assim. Mas o pessoal já sabia, deixava ela para lá. Até que um dia, ela chegou para mim e falou assim, pastor Márcio, eu tive uma ideia. Ela não falou ideia, ela falou assim, Deus colocou um negócio no meu coração. A gente tem uma ideia de falar que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou um negócio no meu coração. Eu falei assim, ó, e o que é? Ela contou, e era uma boa ideia. Eu falei, poxa, muito legal.
Vamos fazer. Pode fazer. Falei, pode fazer. Encaixa aqui com o propósito da igreja. Muito bom. Manda ver. E ela fez e fez bem. Foi bom, ficou bonito. Quando terminou o culto, ela chegou para mim assim: pastor, como eu estou feliz com Deus. Senti muito a presença de Deus, eu estou muito feliz com Deus. E eu disse: não está. Como assim, pastor? Não está, irmão. Você não está feliz com Deus. Agora o Senhor é o Espírito Santo para saber o que está dentro de mim. Assim, você não está feliz com Deus, você está feliz com você. Porque se você estivesse feliz com Deus, você estaria feliz quando o outro irmão estava fazendo lá, a outra irmã estava fazendo lá, e o outro irmão estava fazendo lá. Mas você só ficou feliz porque era você que estava fazendo. Então você ficou feliz consigo mesmo. Aí ela: vai, pastor. Você acha que eu fui desamoroso com ela? Depois ela me agradeceu, depois de um tempo, né? Ela ficou bem atravessada comigo. Mas depois de um bom tempo ela agradeceu, porque eu fiz ela se enxergar. Mas quantos irmãos continuam cegos a respeito disso? Porque estão sentindo algo que tem o nome de Deus, acham que é Deus que estão sentindo. Mas não é, se não vem da verdade. E a música, que é um dom divino, tem um poder extraordinário de mexer conosco. Entende? De nos emocionar, de mexer, né, no que há de mais profundo na gente. A música tem isso. Mas é muito fácil você confundir isso com Deus. Você achar que está sentindo Deus, quando na verdade você está apenas sendo influenciado pelo ambiente. Faz sentido? E aí, esse seu sentimento não honra a Deus. Por quê? Porque não vem dele. Não é pecado esse sentimento. Mas também não é adoração. O sentimento que adora Deus é o sentimento que o glorifica, que honra somente a Ele. Amém? Tem uma canção, uma vez eu estava explicando isso para um grupo de irmãos, tem bastante tempo. E eles não estavam concordando comigo. Tinha um pastor assim na frente que ele não estava concordando comigo. Um pastor bem mais velho que eu. E eu virei, falei assim: pastor, por exemplo, conhece essa canção aqui, esse corinho? Aqui Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Aqui Jesus maravilhoso é esse. Aí ele começou a cantar, porque era da época dele, e quase chorou. Lembra dessa canção, pastor? Sim, eu cantei. E essa daqui? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? O pastor ficou com raiva de mim. Eu acho que eu exagerei. Mas o que eu estava querendo dizer é que é a mesma música, né? Só mudou a letra. Então na primeira ele se emocionou, na segunda ele ficou irritado. Então provei o meu argumento. Você pode estar se emocionando, você pode estar tendo sentimentos, tendo afetos, mas de onde eles estão realmente vindo? Pode ser apenas uma canção bonita, muito bonita, bem tocado, né? Bem apresentado, beleza, mas é só isso. Então separe essas coisas. Será que você consegue distinguir de onde estão vindo os seus sentimentos? Então, os sentimentos que glorificam a Deus são os que são gerados por Ele. Amém? Segundo ponto. Pode ler aqui? 1, 2, 3. O fruto do seu encantamento com Deus
Então, o que é adoração? Aqui está uma definição. Adoração é o fruto do seu encantamento com Deus. É a sua resposta, é a sua reação. Eu falo isso muito no livro Adoração, Discipulado de Adoração. Adoração não é uma ação, adoração é uma reação. Reação a quê? Ao valor de Deus, à glória de Deus. Tudo que você faz por causa do valor que Deus tem é adoração. Adoração não é fazer ou dar algo a Deus. É a alegria de fazer qualquer coisa por Ele. A alegria. Demônios obedecem a Deus. Ímpios obedecem a Deus. Mas eles não adoram a Deus. Porque não fazem isso com alegria. Não podemos cair no mesmo erro. Tudo que fizermos para Deus precisa ser feito com alegria. Tem uma parte do livro Alegria que eu falo sobre aquela passagem aonde Neemias se apresenta diante do rei com o rosto triste. Lembra? Eu não sei se você sabe o risco que Neemias correu naquele dia de ser executado. Nenhum servo poderia se apresentar diante das majestades com o rosto triste. Eles se achavam deuses e por isso se achavam tão preciosos que se você tivesse com depressão e passasse na frente do rei, sua depressão tinha que passar. Se você tivesse brigado com a sua esposa, estivesse triste, tinha que acabar a confusão ali, de tão precioso que ele se considerava. E aí, quando Neemias se apresenta assim diante do rei, o rei nota logo. Mas a tristeza de Neemias era tão grande porque Israel está em ruínas, que ele nem liga de morrer. Mas ele correu um risco de vida ali. E aí o rei pergunta para ele: por que você está desse jeito com essa cara aí? Você sabe que não pode. É claro que nenhum ser humano, talvez nossas filhas, quando pequenas, né? A gente olha para elas, a gente está triste, está aborrecido, está estressado, olha para aquela criancinha ali, continua triste? Por quê? Porque o seu coração entesourou aquela criança pelo valor que ela tem, pela ingenuidade dela. Não é um anjinho, mas né? É uma criancinha indefesa, né? Não aprendeu a pecar ainda, gente. Não aprendeu ainda. Tão diferente de mim, que já sou mestre. Então você olha para aquela criança, você sorri. Seu filho, você sorri. E Deus? E o nosso Jesus? Existe alguém mais precioso que Ele? Mais majestoso que Ele? Que tenha mais valor do que Ele? Por isso que tudo que a gente faz para Ele precisa ser com alegria. Porque do contrário, eu estou dizendo, você não vale tanto. Você não é tão importante assim. Então, o fruto do seu encantamento com Deus é que é adoração. Se alguém lhe perguntar, por que você está fazendo essas coisas? A forma errada de você responder é para Deus receber glória. A forma certa, eu me sinto alegre por causa da glória, por causa do valor de Deus. Então, você nunca dá nada a Deus. Você apenas devolve alegremente o valor da glória dele. Se você canta, se você ora, se você serve, né? Não vem do desejo do coração, mas vem do dever, apenas do dever. Isso não é adoração. Adoração é tudo aquilo que você faz por causa da alegria, da sua alegria no valor de Deus.
Por isso que eu trabalhei aquelas 3 situações na primeira palestra. Haverá momentos onde o seu coração está encantado com Deus, mas haverá momentos onde não está, mas você quer e você está buscando, pedindo a Ele isso. E há momentos que Ele não está e você nem está querendo, e você está frio, seco, mas você está profundamente triste por conta da sua condição. De qualquer forma, você precisa orar. Você precisa pedir a Deus para que Ele se revele a você de forma encantadora, para que Ele se manifeste a você e cative seu coração novamente. É a única coisa que você pode fazer antes de fazer qualquer outra coisa. Você pode pensar, eu vou no monte, eu vou na vigília, eu vou começar a jejuar. Você pode fazer todas essas coisas, mas apenas depois, e não antes. A emoção que não vem de Deus, como eu disse, não é pecado, mas também não é adoração. Pergunta saliente. Antes da pergunta saliente, esse texto aqui de João, capítulo 20, versículo 27. Jesus ressuscitou, mas teve um discípulo que não estava no primeiro dia que ele apareceu. Como era o nome dele? Tomé. Esse trecho fala dele. Tomé disse: se eu não ver as marcas, né, nas mãos, no pulso e no lado, se eu não tocar, eu não acredito. E aí, o que aconteceu? Cristo ouve isso, essa necessidade de Tomé, aparece aos discípulos e vai direto nele. Toca aqui, ó. Tá vendo? Vai botar o dedo. Coloca o dedo aqui também. Você lembra qual foi a reação de Tomé? Adoração. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. O texto não mostra, mas a própria expressão no grego sugere isso, que ele se prostrou. Entende? Que ele se prostrou. Porque todas as vezes que esse tipo de expressão se repete, principalmente no Novo Testamento, a pessoa está prostrada. Maria lá, no túmulo e tal. Então, muito provavelmente, ele fala isso prostrado, diante de Cristo, aos seus pés, dizendo: Senhor meu, Deus meu. O que aconteceu nessa cena, irmãos? Jesus mandou Tomé fazer isso? Não. Aprendeu a lição? Então agora me chama de meu Senhor e meu Deus. Não. Houve uma reação, uma resposta do coração por causa do Deus encantador. A verdade foi abraçada pela mente. Tomé teve prova inequívoca da verdade. Jesus venceu a morte, está vivo, Ele é Senhor e Ele é meu Deus. Esta reação, ela não é apenas espontânea, ela é inevitável. Como é inevitável sorrir para uma criança pequena, é inevitável o nosso coração sorrir para o nosso majestoso Deus. Amém? Então, o que a gente... Estamos chegando aqui a um ponto, né, central. O que precisa acontecer para que aconteça a adoração? Reação. O que precisa acontecer para que haja reação? Reconhecimento.
revelação. Deus precisa se mostrar, como fez com Tomé. Por que Jesus não deixou Tomé para lá? Por que não estava com os outros quando eu vim? Então também não vou lá falar com ele não. Mas não, Jesus se mostra para ele e faz questão. Entenda, agora eu não lembro se foi Dom Carson que disse isso ou se foi o outro pastor lá que eu esqueci. Mas ele fala assim: Cristo deu para Tomé a necessidade intelectual que ele precisava. Para os outros, bastou a informação de segunda mão. Jesus está vivo, explodiu em alegria. Mas no caso de Tomé, ele precisava, ele tinha uma necessidade intelectual. E Cristo não joga isso na cara dele. Cristo dá. Dá o que ele precisa. De uma forma ou de outra, precisamos da revelação. Deus precisa se revelar a nós como todo desejado. Eu e você não podemos fazer absolutamente nada para gerar isso em Deus. É de cima para baixo. É de Deus para nós. Eu não sei se isso para você é uma notícia ruim ou uma notícia boa. Porque eu falei do monte aqui, eu subia muito a monte no início. Muito. Porque o pessoal já subia. E queriam que eu falasse língua de qualquer jeito, aí me levavam os montes. E a compreensão geral de quem vai aos montes é o de acordar Deus, é o de fazer Deus reagir ao sacrifício dele. Tanto que lá tinha um monte que era 1 hora andando, tinha outro que era 2 horas, eles só queriam ir que era de 2 horas, porque era mais alto e mais sacrifício. Então quanto maior o sacrifício, mais Deus responde. Você acha engraçado isso? Você acha que está tão distante disso? Adoração não é ação. Adoração é reação. Gerada pela ação de Deus. A única coisa, portanto, que a gente pode fazer, repetindo, é pedir. É fazer essa oração que a gente fez aqui no meio do intervalo. Senhor, me mostra a sua glória. É cantar o que a gente acabou de cantar. Eu quero te ver, só quero, né? Quero te ver. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê isso. Porque quando Ele nos der isso, o nosso coração vai sorrir. Amém? Os nossos sentimentos, os afetos espirituais serão gerados em nosso coração. Pergunta saliente. Como essa compreensão pode afetar positivamente os louvores na congregação? Vocês acham que o que a gente está entendendo aqui afeta ou ajuda positivamente o louvor congregacional? Como, por exemplo? Podem falar. Louvor que mostra o que Deus fez por nós, por exemplo. Uma é essa. Quando a igreja entende isso aqui, ela vai selecionar, né, canções cujas letras trabalham as verdades do Evangelho. Ou seja, o critério não será a melodia. Não que a melodia não importe, mas o critério não será a melodia. O critério principal não será a melodia, e sim a letra, a verdade. Então essa é uma forma. Louvar em vão, né? Hã? Louvar em vão. Justo. Justo. Eu mudei um monte de canções. Um monte. Eu também. Entendeu? Porque às vezes a canção toda, quase toda, era boa, mas tinha um pedaço ali que não. Aí eu mudava, porque o resto era bom, era bonito, aproveitava. Entende? Aí o pessoal me ouvia cantar, pastor, o senhor errou, não, quem errou foi o cantor.
E errou foi o compositor. Errei não, né? Então, essa é uma das formas. Que outras formas? Usando o que a gente falou na primeira palestra com o que a gente está falando agora. Como isso pode afetar positivamente o louvor congregacional, além do que o irmão falou? Tem ideia? Eu aprendi aqui no workshop que ele ministrou, está tudo dentro da Bíblia. Alguns trechos que os louvores vêm nos fazem aprender mais sobre a Bíblia. Isso eu aprendi. Não sei se é positivamente para a questão disso. Sim. Eu vou citar um ponto mais para a gente seguir. Como que eu procuro fazer há alguns anos, há muitos anos, na verdade. Eu me preparo para o encontro congregacional. Olha esse encontro aqui. Me preparo. Tem uma passagem lá em Eclesiastes, que tem um apelo moral, né, que fala: guarde o seu pé quando entrares na casa de Deus e tal. Tirando o aspecto moralista, há um ensino ali, né? Qual? De que você se prepara. Prepara o seu coração. Até para orar. Se você começar a prestar atenção, você não convive muito comigo, mas antes de orar, eu fico um tempo em silêncio. Orar não, pastor. Pastor, acho que ele dormiu. Eu estou me preparando para orar. Som do meu coração, olho na mente, percebo minhas motivações e procuro me concentrar totalmente na pessoa de Deus e no que eu vou orar, falar com Deus. Tem gente que já falou que na oração parece uma pregação. Não sei se é longo e chato. Mas teve um pastor que disse: pastor, engraçado, quando o senhor ora eu percebi, o senhor pensa, né? Eu disse: você não? Não, mas isso é bom, pastor. Porque na cabeça dele ele sentia e ele falava. Então como é que eu faço? Eu me preparo para o encontro congregacional. Quer dizer, eu me preparo para o dia, mas no dia do encontro congregacional, mais ainda. Eu acordo e peço a Deus uma verdade da palavra para incendiar meu coração. 2 horas antes do culto, 3 horas, 5 horas antes do culto. Passei mais de 20 anos, né? Domingo, vinha de Maricá para Rio do Ouro, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã, então fiz isso durante anos. E eu pedi a Deus: Senhor, me dá uma verdade, faça com que uma verdade me chame a atenção e mexa comigo e toque em mim. E aí aquilo já me incendiava em casa. Aí eu ia para o encontro com os irmãos. Mas eu não precisava do louvor para sentir alguma coisa, do ambiente para sentir alguma coisa. O meu coração já estava com uma centelha. Está fazendo sentido? Pois bem, quando eu vou, eu não costumo visitar igrejas, está cada vez mais difícil, mas principalmente quando eu vou, às vezes eu tenho que pregar, ministrar, aí que eu faço isso mesmo. Quando eu não tenho que pregar, então, aí que eu faço isso mesmo. Porque às vezes, muitas das vezes, o culto é um culto aos homens, né? Um culto e não tem. Nem Cristo fica no canto da boca, no resto das canções. Ele não é o centro a ser adorado. Mas eu não vou deixar de adorá-lo ali. Então eu pego uma verdade e fico com ela, a verdade é Deus, e fico com ela para adorar a Deus por meio dela, ainda que todo o ambiente esteja na outra direção.
No culto congregacional, eu procuro perceber o que Deus quer me mostrar sobre Ele mesmo. Pode ser uma frase que o irmão cantou, pode ser uma expressão no rosto da irmã, pode ser uma conversa ali na entrada da porta. Porque eu tenho certeza, enquanto você está tentando chamar a atenção de Deus, Ele está tentando chamar a sua. Mas na maioria das vezes a gente não percebe. Está fazendo sentido? Ele quer. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele quer que você perceba os lampejos da sua glória em cada detalhe. E seu coração reaja a isso, devolvendo para Ele a honra. Então, nem precisamos ter uma música para que isso aconteça. Ou pelo menos não precisamos esperar a música chegar. Está fazendo sentido? Para que isso aconteça. Se eu começo quando acordo, e começo com uma verdade, eu abraço ela e venho, já vou me degustando dela, já vou me alimentando dela. Quando eu chegar aqui, por exemplo, o irmão vai ter muito pouco trabalho, o ministério de louvor vai ter muito pouco trabalho em fazer a igreja se envolver no louvor. Amém? Amém. Bom, a gente poderia dar alguns exemplos, mas eu espero que isso te inspire. Terceiro, o resto aqui a gente já falou. Terceiro ponto, podemos ler aqui? 1, 2, 3. A sinceridade das emoções pode ser genuína, mas errada. Bom. Você pode estar 100% sincero e ainda assim estar 100% errado. E a gente coloca tudo na conta da sinceridade. Mas eu estou sendo sincero. Você precisa ser, mas isso não basta. Você não deve escolher entre uma coisa e outra, entre ser sincero e correto na adoração. As duas coisas precisam estar presentes, porque é isso que Cristo está dizendo. É necessário que os meus adoradores adorem em espírito e em verdade. O texto de Romanos, antes dessa afirmação do Caio aqui que nos lança luz sobre isso, depois a gente vai ler Romanos 10, Piper disse: as únicas afeições que honram a Deus são aquelas que estão enraizadas na rocha da verdade. As únicas afeições que honram a Deus são aquelas que estão enraizadas na rocha da verdade. O que eu estou ministrando para vocês aqui, muito, somente essa parte eu aprendi com o Piper no livro Em Busca de Deus, que eu recomendo muito para vocês. Então, o texto, Romanos capítulo 10, preste atenção nesse exemplo. Paulo está falando, Paulo é judeu, hebreu, está falando a respeito do seu povo. Irmãos, só que ele está falando para a igreja de Roma, mas vai falar dos seus compatriotas. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha isso aqui. Pois posso testemunhar para vocês que eles têm zelo por Deus. Então Paulo está aqui confirmando que este povo, os seus irmãos, tinham um zelo genuíno por Deus. Eles são muito sinceros, muito dedicados, e a dedicação deles
não é hipócrita, é sincera. Eu garanto a vocês o que ele está dizendo aqui. Mas veja o que ele diz em seguida. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Era em espírito, mas não era em Verdade. E aí, se você ler o resto do texto, Paulo fala assim: eles não são salvos. Mas não são sinceros? Mas não são salvos. Porque ignorando a justiça de Deus, procuraram estabelecer sua própria justiça. Então eles sentiam o fundamento do zelo deles era no que eles faziam para Deus e não no que Deus em Cristo havia feito por eles. E aqui cabe uma pergunta saliente. Você fica mais feliz, quando você conquista algo ou ganha algo? Eu conquisto. O que te deixa mais feliz? Aquilo que você obteve porque conquistou ou aquilo que você obteve porque ganhou? Hein? Falando humanamente, Eu não quero a resposta certa, eu quero a resposta sua. eu ganhei. Eu Ganhei. conquistei. A resposta certa eu não sei. Conquistei. É a sua. Penei pra caramba, trabalhei pra caramba, me esforcei pra caramba. Cadê meu reconhecimento? Cadê meus parabéns? Cadê meu diploma? É impressionante, a escola de ministérios tem 16 anos. E, exceto os cursos do Dinâmica da Graça, a gente confere certificado. O certificado é só uma lembrança. Vários já me procuraram. O seu curso, seu seminário tem certificado? Eu falei assim, a maioria tem. É reconhecido pelo MEC? Eu disse não. Nem quero. E aí, é impressionante, que eu vou dizer, mas pura verdade. Minha esposa poderia estar aqui para confirmar. A pessoa vai, faz uma faculdade, faz um bacharel, faz um curso lá não sei aonde. E isso eu ouço delas, né? Que arrependimento, não aprendi bodega nenhuma lá, comparado ao que eu aprendo aqui. Mas por que fez? Por causa do diploma. Por quê? Porque a gente normalmente fica mais feliz com as coisas que a gente consegue por conquista do que com as coisas que a gente recebe de graça. Então, esse povo aqui tinha zelo para com Deus? Tinha, mas Paulo está informando para mim e você que o entendimento deles é que Deus era bom com eles porque eles eram obedientes a Deus. E isso não é verdade. Mas era daí que vinha esse zelo. O zelo em si era bom, mas a fonte não. Portanto, a sinceridade das emoções pode ser genuína, mas errada. Como isso toca em você? De que forma isso te toca? Meu último ponto. Podemos ler? 1, 2, 3. Intensidade sem verdade não é adoração verdadeira. Intensidade sem verdade não é adoração verdadeira. Assim como verdade sem o coração também não é. Pentecostais atacam a teologia com uma reflexão
cega e sem fervor. Os tradicionais atacam, né, o fervor como perigo de emoções vazias. Né? Nós temos alguns bons pregadores que fazem isso. Mas os dois estão errados em João 4:24. Os dois estão errados, privando a igreja de crescer na adoração. Pois a verdadeira adoração advém de pensamentos profundos que geram sentimentos profundos. Amém? Pensamentos profundos que geram sentimentos profundos. John Piper tem um livro para mulheres, recomendo a vocês, é A Verdadeira Feminilidade. Livretozinho pequenininho, facinho, 100 páginas. Maravilhoso. Ele diz o seguinte, ele faz uma crítica muito própria desse monte de eventos de mulheres que as igrejas têm feito, têm criado, né? Não sei o que, não vou falar título aqui porque a ideia não é isso, a ideia não é essa. O que ele fala é o seguinte: esses encontros não servem para nada. As mulheres saem de lá mais carentes do que chegaram. Ele fala isso. Não serve para nada. É só para ilustrar a vaidade e tal, né? Empoderamento. Não empodera bodega nenhuma. Claro que ele não fala isso, né? Bodega. Mas o que ele fala? O que ele fala às mulheres? Leia esse livro. Ele fala, os homens também podem ler. Ele fala assim: o que as mulheres precisam para ter uma feminilidade poderosa é de teologia sólida. A última coisa que você vai ver em encontro de mulheres é teologia, para falar dos sentimentos, né? Lambendo os próprios sentimentos. E ele fala, as mulheres precisam de teologia sólida, que tem aplicação à realidade feminina, mas teologia sólida. É isso que vai prepará-las para o desafio do século XXI. E ele está corretíssimo. Ele está correto. Verdadeira adoração advém de pensamentos profundos que geram sentimentos profundos e santos. Certo? Qual o nome do livro? É A Verdadeira Feminilidade. Ele, não sei se mudaram a capa, mas é uma capa colorida, com as florzinhas e tal. John Piper. Ok? Obrigado. Bom, sentimentos fortes por Deus, arraigados e moldados pela verdade. É isso que nós precisamos ter. Por que os nossos sentimentos por Deus são fracos? Não é? Ou não são? Seus sentimentos por Deus. Por que os nossos sentimentos por Deus são fracos? Porque os nossos pensamentos a respeito de Deus são rasos. Se há uma chance de você ter sentimentos mais poderosos por Deus, está em você ter pensamentos mais profundos sobre Ele. Cada vez mais profundo na palavra da verdade. Jones Eduardo diz: os únicos sentimentos que engrandecem o valor de Deus são os que vêm da compreensão genuína da sua glória. John Piper aprendeu com Jones Eduardo e eu com Piper, né? Eles estão colocando a mesma ideia, mas de forma diferente. Só a verdade da graça gera em nossa alma gozo necessário para a glória de Deus. O Evangelho, irmãos, santifica os nossos sentimentos. Paulo disse em Filipenses 3:3: pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus, o Espírito, pelo Espírito. Nós é que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Nós é que adoramos a Deus de verdade. Amém? Amém. Que o Senhor
nos ajude, que Ele nos abençoe, para que possamos crescer em adoração. Primeiro porque o glorifica muito mais, e segundo porque é o oxigênio da vida cristã. É o oxigênio da vida cristã. A nossa vida cristã, ela é sustentada pela nossa resposta à glória de Deus. Amém? Eu quero, antes da gente orar, abrir um espaço para perguntas, se você tiver 10 minutinhos, perguntas ou dúvidas sobre o que falamos. Eu acho que ele ligou. Estava desligado já. Já estava. Não tinha percebido. Alguma pergunta? Alguma dúvida que queiram tirar aqui? Pois não. O senhor falou na questão de que, no caso, Tomé viu Cristo para crer. A gente cantava muitas vezes, Deus tem que se mostrar a gente. Mas a fé não é o que a gente, o que nos move, a fé é daquilo que a gente não vê. Sim. Mas até chegar lá, Deus é tão misericordioso, entende? Até que você chegue lá, ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar nisso. Ele fez isso com todo mundo, né? Ninguém começa com uma fé pura. Ninguém. A gente começa com uma fé meio contaminada mesmo. Mas Deus sabe disso e nos ajuda, apesar disso nos ajuda. Claro que a gente não deve ficar aí, né? Deve crescer até chegar ao ponto. A gente tem que ir de Tomé para Pedro 1:8 que a gente leu. Entendeu? Mesmo não tendo visto, vocês creem. Mais alguma pergunta? Para Tomé ali, eu pensei sobre o que ela estava falando também. Para Tomé ali, é interessante que Jesus não repreende ele vê a sinceridade do coração dele e dá a ele o que ele precisava. Porque ele foi sincero, ele precisava muito mesmo. Jesus viu, e isso apontando para nós, quando a gente precisa, a gente tem que falar com Deus, né? Isso. Aponta para o que a gente estava falando. Exatamente. Então a gente não está errado se, por exemplo, a gente quiser alguma coisa, falar, Deus, Me deu um sinal. Isso, a gente não estaria, a gente estaria sendo sincero, verdadeiramente. Já que você não está conseguindo com o que tem, entende? É sempre escolha a sinceridade. Entendeu? E a verdade é que o senhor sempre se refere ao que está dentro da Bíblia. Isso aí, verdade sólida de Deus, é a verdade de Deus. E o próprio Deus nos revela, nos dá. Nenhum outro lugar é seguro. Não significa que também tudo aquilo que a gente pedir a Deus vai acontecer, né? Não é, a questão não é se Deus vai dar ou se não vai dar. Foi sincero, né? É o que você precisa fazer. Se ele vai atender ou não, é questão dele. Mas o que ele quer que você faça ou peça, é isso. Ele vai atender no tempo dele. Ou não. Ou não. Entende? A oração é para obedecer a Deus, não é para obter coisas. Então, às vezes, Deus quer que a gente obtenha coisas pela oração. Às vezes, ele só quer que a gente o adore orando. Amém? Tem uma pergunta. Sim. Nessa comparação que o senhor fez sobre os pentecostais que fazem a crítica, né, aos reformados e vice-versa. Sim. No caso, o ideal seria o meio termo? Ter sentimento Pentecostal reformado. Falta de macalista. Isso. O ideal é João 4, né? 23. Tanto em espírito quanto em verdade. Porque eu entendo os dois lados. Estudei bem a história da igreja, então eu entendo bem os dois lados. Não errados, mas eu entendo. No caso dos tradicionais, dos reformados, a época em que essas coisas foram sendo estabelecidas e tal, de forma implacável, como o secessionismo, por exemplo, né?
É porque na época estava muito louco, muita doideira. Então eles estabeleceram, né? Não existe mais dono, não sei o quê, mas era em função do tempo. Só que isso acabou ficando como se fosse para mim não é, eu não sou secessionista, mas e como se fosse o que caracterizava a igreja verdadeira de igreja falsa. Sim. Você crê ou não nos dons, você sentir, falar em línguas ou não, como se isso fosse o critério fundamental para determinar falsa da verdadeira igreja. Não é, biblicamente não é. Mas como a igreja reformada nasce dessa intriga, isso se torna uma tradição. Entende? Evitar emoções é uma tradição. O Nicodemos fala como se fosse, né, estivesse pecando. É uma tradição, por conta da tradição. Negar a contemporaneidade dos dons, né, não sentir emoção. Então, claro que tem orgulho por trás disso, né, tradição. E não porque a Bíblia quer ensinar isso. O lado pentecostal é a mesma coisa. O problema ali dos dois, eu tenho um sermão em Coríntios 11, Coríntios 1, 2 e 3, na verdade, que fala isso, né? O problema dos dois é o orgulho. Uns pedem sinal, outros pedem conhecimento. Cristo é escândalo para um, loucura para o outro, né? Então os dois levam a voadora de Cristo na questão do orgulho. O problema é o orgulho. Entende? O que a gente devia fazer, não estou falando das heresias pentecostais, não pentecostais, estou falando das heresias. Se é errado, está errado. Mas o que a gente devia fazer é conversar mais, sentar mais, trocar mais. Entende? Trocar mais. Porque os dois são pecadores, os dois são salvos pela graça de Deus. Amém? Valeu? Valeu! Que Deus possa abençoar vocês. Eu espero que essas reflexões teológicas aí possam se esticar nas conversas, né, nos grupos, e isso possa continuar edificando a vida de vocês.